Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do primeiro ano do Monlevade? Hoje é dia 25 de junho, quinta-feira. Nós vamos pegar a nossa folhinha para fazer a parte de cabeçalho, alfabeto e numerais, como nós fazemos todos os dias. Ah, professora, eu não estou com vontade. Ah, professora, eu estou com preguiça. Ah, eu não queria fazer. Mas é importante, gente. Não adianta falar, ah, eu não quero. Tem coisas que a gente tem que fazer porque são necessárias. E essa parte é necessária, tá? Se você já souber fazer ele de cabeça, sem precisar olhar em nenhum lugar, melhor ainda. Aí você vai fazer muito mais rapidinho. Só que não adianta só fazer e não ler. Tem que ler para conferir se fez direitinho, tá bom? Então, aperta o pause aí para você fazer o cabeçalho. Assim que você terminar de fazer o cabeçalho, o alfabeto e numerais, aperta o play de novo. Bom, agora que você já fez aquela parte, nós vamos fazer uma atividade para falar de ciências. Só que nós vamos usar o livro de história. Como assim, professora? A gente vai falar de ciências e vai usar o livro de história? É que a atividade de hoje, de ciências, está nesse livro. A gente vai falar sobre as fases da vida, que elas acontecem pela passagem do tempo, né? Mas como assim? Nós também estudamos a passagem do tempo na história, não é? As fases da vida são as mudanças do corpo das pessoas conforme o tempo passa. Então, hoje, em ciências, olha só, nós vamos falar das diferentes fases da vida. Olha essa imagem. Nós temos uma pessoa idosa, nós temos adulto, criança, jovem, outro adulto, bebê. Cada uma destas pessoas estão numa fase da vida. Então, nesse livro de história, nós vamos abrir na página 30. Olha só a imagem que aparece aí na página 30. Essa imagem é o quê? Uma mão. Mas é a mão de quem? É a mão de um adulto? É a mão de uma criança? É a mão de um idoso? É a mão de um bebê? É a mão de quem? Quando a gente usou esse livro lá a primeira vez, lá no comecinho dele, aparecia várias crianças que não tinham exatamente o mesmo tamanho, né? Uns tinham 5 anos, outros tinham 6, outros tinham 9. E nós também estamos crescendo. Vocês estão diferentes do que vocês estavam lá no começo do ano, não é mesmo? Você cresceu. É uma maneira da gente perceber essa passagem do tempo é justamente observar as mudanças no nosso corpo, não é? Quero que você pegue o seu livro e coloque a sua mão sobre a mão da foto do bebê. Aqui, ó. Tá vendo que tem a mãozinha do bebê? Isso mesmo, a mãozinha de um bebê. Coloque a mão em cima. O que você percebe? A sua mão é, isso mesmo, muito maior do que a mão do bebezinho, não é? Porque você cresceu. Se você fosse bebê, você também teria uma mão pequenininha como essa. Essa mudança
nós também percebemos em outras partes do nosso corpo. Nosso pé aumentou, a blusa, a calça, a roupa que a gente usa agora é maior, não é mesmo? Porque nós mudamos de fase. Nós éramos bebê e agora vocês são crianças, não é? Vamos continuar um pouquinho para a gente aprender mais como se escreve e como a gente identifica essas fases da vida? Olha do lado aí na página 31. Nós vamos falar sobre as fases da vida. Tem um caça-palavras e depois embaixo tem o desenho dessas fases da vida. A atividade é a seguinte: nós vamos encontrar as palavras que correspondem a essas fases da vida de uma pessoa, né? E vamos colocar essas palavras em ordem, na sequência em que elas aparecem, olha só, aqui. Porque lá no caça-palavras, essas palavras não estão na ordem. Uma ou outra pode aparecer na mesma ordem que seguiria ali, mas não estão. Então, a gente vai encontrar essas palavras e vai escrever ali embaixo, tá bom? Como é que a gente encontra as palavras num caça-palavras? A gente começa a partir da primeira linha, ó. Linha é este sentido aqui, ó. Este sentido. Então, a gente vai ler se a gente encontra alguma palavra neste sentido. Vamos lembrar primeiro como chamam as fases da vida? Bebê, criança, jovem, adulto e idoso. São estas as palavrinhas que nós vamos procurar. Vamos então olhar na primeira linha se a gente encontra alguma, ó. Seria adulto, não combina, ó. Não dá. Olha aqui, ó. Primeira palavrinha, ó. Bebê. Já encontramos uma. Agora vamos para a próxima linha, olha só. Olha a palavrinha aqui, ó. Criança. Criança. Já encontramos mais uma. Vamos para a próxima linha. Lembre-se que nós não somos japoneses, então nós escrevemos sempre da esquerda para a direita. Então, vamos lá, vamos voltar lá no começo da linha de novo. Adulto, idoso, não tem aqui. Jovem também, né? A gente também tem que procurar, ó. Idoso. Mais uma. Idoso. Tá vendo? Vamos para a próxima linha, ver se tem aqui, ó. Falta adulto e jovem. Ó, o A aqui, mas não completa. Olha a palavra adulto aqui, ó, aqui embaixo. Adulto. Agora falta só a palavra jovem. Jovem começa com que letra, gente? J. Aqui tem um J, mas não dá. Ó aqui, ó. Ó um J aqui. Ó, isso, ó lá. Jovem. Jovem. Mais uma palavrinha. Agora, a gente vai escrever elas na ordem. Tá? Então, aperta o pause aí se você precisar, tá bom? Aperta o pause aí para você copiar depois. Vamos, então, escrevê-las na ordem. Então, a primeira aqui, que nome que a gente vai colocar? É a fase de bebê. Depois, é a fase de criança. Depois, é a fase jovem. Fase adulto. E a fase idoso.
Essas são as fases da vida, tá? Homens e mulheres passam por essas fases da vida, tá? A gente nasce, é pequenininho, dependente, vai crescendo, vira uma criança, vai adolescendo, né? Vira um adolescente, um jovem, cresce, fica um adulto e depois a gente envelhece e vira um idoso. Vamos continuar? Então, a gente vai para a próxima página, a página 32. Na página 32, aparece uma outra maneira da gente perceber a passagem do tempo, que é, por exemplo, acompanhar o crescimento de um cachorro. Observa bem as fotos aí do seu livro. Pelas imagens aí, você percebe que o tempo passou, não é mesmo? É o mesmo cachorro, tá? E nas 3 fotos é o mesmo cachorro. Em qual figura o cachorro está mais jovem? Isso mesmo, essa aqui, ó, ele é ainda um filhote, né? E depois, em qual destas outras fotos ele é o mais idoso? Isso mesmo, essa daqui, ó, que ele tá com uma carinha mais de sério, né? Parece mais cansadinho, né? Porque os animais também envelhecem. Então, ele era filhote, cresceu, ficou adulto e depois ele envelheceu, né? As fases da vida são assim. Como é que você percebeu toda essa diferença? Exatamente. O tamanho, né? Que a gente imagina que tenha em cada foto, né? Esses outros detalhes que a gente acabou de conversar, não é mesmo? Através das plantas também a gente consegue ver as fases da vida, mas hoje a gente não vai falar das plantinhas, tá bom? A gente vai falar só dos animais e dos seres humanos. Então, por isso a gente vai agora mudar de página, tá? A gente vai lá na página 35. Olha só, essa página onde aparece essas 4 fotos. Nós olhamos a figura dos cachorros, né? Do cachorrinho ali. A gente viu a figurinha do bebê, da criança, do jovem, adulto e idoso. Só que a gente também pode olhar essa passagem do tempo e as fases da vida em outros lugares. Por exemplo, quando nós olhamos fotos antigas e fotos atuais. Nós conseguimos perceber essa passagem do tempo, não é? Essas 4 fotos são de uma mesma pessoa, né? E aqui a gente tem, enquanto ele era um bebê, depois quando era um menino, né, um menininho, um jovenzinho, né, e depois um rapazinho. Do lado de cá, nós temos algumas legendas, que são pequenos trechos de texto que representam alguma das fotos. Então, a gente vai juntar as fotografias com as legendas, olhando o que está escrito. Então, vamos encontrar a legenda que está escrita sobre o bebê? Vamos lá, ó. Aqui está escrito menino com 8 anos. Então, não é essa. Rapaz de 18 anos. Também não é essa. Menino bebê. Opa,
Pode ser essa aqui. E a próxima, menino com 3 anos. Então, a gente já descobriu que a legenda do bebê é essa daqui. Agora, a gente vai ligar o menino de 3 anos. Isso mesmo, menino com 3 anos. Agora, é o menino com 8. Então, a próxima, a gente vai ligar aqui. E a última é a do rapaz. Rapaz com 18 anos. Aqui. Legal, né? Rapidinho nós terminamos essa atividade. Agora, a sua missão é tentar ver com a mamãe se ela tem alguma foto sua de quando você era menorzinho e maiorzinho um pouquinho, até chegar na idade que você tem hoje. Será que ela tem guardado? Ela deve ter no celular ou em fotos guardadas em álbuns. Pergunte para ela. Ela vai gostar de olhar com você. Um beijinho então e até amanhã. Tchau, tchau.